amiguinho, olá amiguinha, tudo bem com você? Vamos iniciar hoje a semana 16, a semana que vamos tratar das propriedades periódicas da tabela. Beleza, gente? Então, vê só, quando eu explico essa parte de propriedades da tabela, eu começo explicando logo o raio. Porque por intermédio do raio, você identificando, sabendo para onde cresce o raio e para onde decresce, você vai ter um conhecimento muito legal e vai, através do raio, observar todas as outras propriedades. Quando eu falo as outras, eu falo a afinidade, a eletropositividade, a energia de ionização. Beleza? Então, vamos começar hoje com um raio atômico. Vê só, gente. Essa é a tabela periódica, certo? É a tabela de Moseley. É a tabela atual. Então, observe. Os elementos químicos, eles estão em ordem crescente, ou no período, não é isso? Ordem crescente do número atômico. Aqui o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berilo é 4, o boro é 5, o carbono e assim por diante. Tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, esse segundo período. E vamos observar o seguinte, que da esquerda para a direita o raio está aumentando. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos denominar o que é o raio logo. Definir o que é o raio. O raio é a distância do núcleo ao elétron da camada de valência. Ou se você observar, pegar dois átomos, certo? Iguais ou nucleares, observar a distância entre os seus dois núcleos. Nós temos o que aqui? O diâmetro. E o raio é o que? É o diâmetro sobre 2. Tudo bem, gente? Então, ó, essa é a tabela. Vamos pegar aqui, ó, o segundo período, tá ok? Você está observando que da esquerda para a direita, eu tenho um aumento do número atômico. Então, guarda contigo que eu vou te mostrar agora, tá certo? Temos duas frentes, período e no grupo, ou família. Então, vê só. No período, você está vendo que da esquerda para a direita, eu aumento o número atômico. Aumentando o número atômico, aumenta a carga efetiva. E o que é essa carga efetiva, Alexandre? Bom, essa carga efetiva, ela está no núcleo do átomo e ela é responsável pela atração dos elétrons. Beleza? Então, quanto maior o número atômico, maior a atração, menor o raio. Sacou? Então, vê só. No período, maior o número atômico, maior a carga efetiva. Maior a atração. Maior a atração, menor o raio. Menor o raio. Sacou, gente? Agora, no mesmo período, se você observar da direita para a esquerda, olha só, diminui o número atômico. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. Ok? Com a diminuição do número atômico, o que você observa? Observa que a carga efetiva, ela também diminui. Se a carga efetiva diminui, a atração também diminui. Ela diminui. Então, o raio aumenta. Deu para captar a mensagem? Ó, da esquerda para a direita. Vamos pensar comigo aqui, ó. Da esquerda para a direita. Ó, quarto período agora, tá bom? Ó, com o aumento do número atômico, aumenta a carga efetiva. Aumentando a carga efetiva, aumenta a atração. Aumentou a atração, o raio diminui. E se for o contrário, Xandinho, olha, da direita para a esquerda, o número atômico diminui. Se diminui o número atômico, o que acontece? Diminui a carga efetiva. Uma coisa está atrelada à outra, gente. Está vinculada. O número atômico é a carga efetiva. E a carga efetiva está no núcleo do átomo e é responsável pela atração dos elétrons. Sacou? Então, ó, diminuindo o número atômico, diminui a carga efetiva, diminui a atração. Diminuiu a atração, o raio, ó, aumenta. Isso no período. E no grupo, Xandinho? Vamos pensar comigo, gente. No grupo ou família, com o aumento do número de camadas, como assim? Aqui, ó, eu tenho primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ou primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Gente, vamos pensar comigo. Se eu tenho uma camada, ó, uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece com o raio?
Exatamente, amiguinho, exatamente, amiguinha. Com o aumento do número de camadas, aumenta o raio. Então você vai dizer que no grupo ou família, com o aumento no número de camadas, o raio aumenta. Com a diminuição no número de camadas, o raio diminui. Na verdade, ó, tem um 7. Ó, o raio grandão, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, raio bem pequeno. Do núcleo ao elétron da camada de valência. Beleza? Então, o que podemos dizer? Podemos dizer o seguinte. Que o raio, no grupo, ele, ó, no sentido do aumento do número de camadas, aumenta o raio. Tá certo? Ó, o raio é medido em picômetros. O símbolo é PM, tá certo? Que é um submúltiplo de metro. Um picômetro, 10 a menos 12 metros. Beleza? Então, ó, da direita para a esquerda, o raio aumenta. Por quê? Com a diminuição do número atômico, o raio aumenta. No grupo, de cima para baixo, com o aumento do número de camadas, o que acontece, gente? Exatamente, aumenta o raio. Beleza? Então, vamos devagarinho. Raio iônico, gente. Iônico. Olha só, vamos pensar comigo. O raio de um íon quer dizer o quê? Vamos pensar. Vamos pensar, gente? Tá certo? Ó, raio de um íon, eu posso ter um cátion ou um ânion, concorda? Vamos pensar em um átomo neutro. Átomo neutro, tá bom? Ó, um átomo neutro, vamos supor o magnésio. O magnésio, número atômico 12. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, vamos pensar comigo. O átomo de magnésio, no seu estado fundamental, eu tenho 3 camadas. Ó. E eu tenho prótons 12 e elétrons 12 também. 12 prótons atraindo 12 elétrons. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho, ó, primeira camada, 2 elétrons. 1, 2. Segunda camada, eu tenho, ó, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? E na terceira camada, ó, eu tenho 2 elétrons. Vamos imaginar que esse magnésio aqui, ó, é um metal. E metal tem tendência a ceder elétrons, pois é eletropositivo. A eletropositividade é a tendência que o elemento apresenta de ceder elétrons, de formar cátions, em uma ligação química, tudo bem? Então esse magnésio aqui, ó, dá 2A. Família 2, ou grupo 2. Tendência a perder 2, beleza? Então, olha para cá, ó. O magnésio mais 2, 12. Agora eu tenho 12 prótons. E quantos elétrons, gente? Ó, 1s2, 2s2, 2p6. Ó, 10 elétrons. Ou seja, você aqui tem uma carga efetiva para atrair 12. E aqui você tem a mesma carga efetiva para atrair, gente, o quê? 10 elétrons. Quem atrai com maior intensidade, gente? O que vocês acham? Quem é que atrai com maior intensidade? Exatamente. É aquele que é o íon cátion. Então, o raio do íon cátion vai ser menor do que o raio do átomo neutro. Por que, Alexandre? Porque no átomo neutro, ó, eu tenho 12 prótons atraindo 12 elétrons. São 12, viu? E aqui eu tenho 12 prótons. Ó, eu vou colocar até assim, ó. Atraindo 10 elétrons. Então, atrai com maior intensidade. Atraindo com maior intensidade, o raio, ó, diminui. Beleza? Então, para cá, ó. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacou? Então, você vai dizer, ó, que o raio do cátion é menor do que o raio do AN. AN eu vou chamar de átomo neutro. Tudo bem, gente? Átomo neutro.
Beleza? Xandinho? Sim. E se for um ânion? Vamos ver agora. Entenderam aqui o átomo neutro tem raio maior que o do cátion. Beleza? Vamos ver agora um átomo neutro. Um ânion, no caso, né? Se for um ânion, Xande, vamos lá. Ó, eu tenho o flúor. Flúor 9. Ó, 1s2, 2s2, 2p5. Eu tenho 9 prótons atraindo 9 elétrons. Se 9 prótons atraem 9 elétrons, o que vai acontecer, gente? Ele tem a tendência a ganhar um elétron, concorda? Então agora aqui, ó, eu vou ter o flúor menos 1, 9. 1s2, 2s2, 2p6. Olha só, gente. A história é a seguinte. Agora aqui. Vê mesmo. Aqui eu vou ter 9 prótons mais 10 elétrons. Então o que vai acontecer? O raio do ânion, ó, raio do ânion, ele vai ser maior do que o raio do átomo neutro. Por que, Xandinho? Porque, vê só, eu tenho uma carga para atrair 9. Agora eu vou ter a mesma carga para atrair 10 elétrons. Então eu vou atrair com menor intensidade. Outro ponto que você pode pensar é o seguinte. Eu tenho 7 elétrons na camada de valência, na verdade na segunda camada. Então quando você adiciona outro, fica com 8, concorda? Então, os elétrons nessa camada, eles vão ter que dar uma distância mínima necessária para que não ocorra repulsão eletrônica. Beleza? Então o raio, ó, aumenta. Por isso que o raio do átomo neutro, ele é menor do que o raio do ânion. Beleza, gente? Entendeu aí? Massa. Então vamos passar aqui, ó, para eletropositividade. Eletropositividade, gente, é a tendência que um elemento, que o átomo apresenta, de ceder elétrons em uma ligação química. Certo? Então vamos pensar comigo. Se vai ceder elétrons, ele forma cátion. Beleza? Vamos pensar de novo. Para você, quem é que você acha? Quem tem maior tendência a ceder elétrons? É um átomo que tem um raio grande ou pequeno? Muito bem, amiguinho, muito bem, amiguinha. É aquele átomo que tem um raio grande. Por quê? Quanto maior o raio for, menor vai ser a atração. Não é que não tenha, tem, mas menor vai ser a atração sobre os elétrons da camada de valência. Então eu tenho maior facilidade de formar cátions. Ok? Então você vai pensar assim, eletropositividade é a tendência que um elemento, um átomo, apresenta em uma ligação de ceder elétrons, de formar cátions. Ok? E ao formar o cátion, gente, o que acontece? Ele tem por identidade ter um raio grande. Quanto maior o raio, maior a facilidade. Então a eletropositividade vai crescer para o mesmo lado do que, gente, do raio, ó, da direita para a esquerda no período. Por quê? Porque com a diminuição do número atômico no período, o que vai acontecer? O raio aumenta. E no grupo ou família, de cima para baixo. Porque de cima para baixo, o que vai acontecer, gente? O raio vai aumentar, porque aumenta o número de camadas. Beleza? Massa. Então, eu tenho eletronegatividade. Vamos lá. Eletronegatividade é a tendência que um elemento vai apresentar em uma ligação de atrair elétrons. Pensou direitinho, não foi? Se eletropositividade é a tendência de ceder, eletronegatividade é a tendência de ganhar. Quem é que ganha? É aquele átomo que tem um raio grande ou pequeno? Exatamente, amiguinho, exatamente, amiguinha. É o contrário da eletropositividade. Então eu tenho um raio pequeno. No período para onde é, como é que o raio diminui? Perfeito. Da esquerda para a direita, ó, o período, linhas horizontais. Grupo ou família, linhas verticais. Beleza? Então, ó, da esquerda para a direita, por quê? Porque com a diminuição do número atômico, eu diminuo... Da esquerda para a direita, porque com o aumento do número atômico, Alexandre, preste atenção, da esquerda para a direita, aumentei o número atômico. Aumentei o número atômico, aumentei a carga efetiva. Aumentei a carga efetiva, aumentei a atração. Aumenta a atração, ó, para mais próximo, raio diminui. Beleza? Então, ó, no período é da esquerda para a direita. E na família, Xande, com a diminuição do número de camadas,
eu diminuo o raio. Se eu diminuo o raio, eu aumento a atração. Beleza? Olha, nem na eletronegatividade, nem na eletropositividade, os gases nobres, eles vão entrar. Por quê? Porque eles são um modelo de estabilidade a ser seguido. Eles não têm a tendência nem de perder, nem de ganhar elétrons. Os gases nobres. Por quê, Xande? Me responda você, por quê? Isso, porque eles são um modelo de estabilidade. Eles têm a teoria do octeto ao lado deles. Ou seja, os elementos da família 8A têm 8 elétrons na camada de valência. Todos? Não. Temos o hélio, que apresenta um dublete. É a exceção à regra. Beleza, gente? Tranquilidade pura? Então, raio iônico, eletropositividade e eletronegatividade. Vamos para mais duas observando o raio. Vamos aqui, ó, para a afinidade eletrônica. Guarda contigo. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo quando este átomo recebe um elétron. Aí eu te faço uma pergunta. Quem tem a tendência a receber elétrons? É um átomo que tem um raio grande ou pequeno? Exatamente, amiguinho. Um raio pequeno. Então vai crescer para o mesmo lado de que, gente? Da eletronegatividade. De baixo para cima, porque com a diminuição do número de camadas, o que acontece, amiguinho? O que acontece, amiguinha? Eu tenho o quê? Eu tenho a diminuição do raio, então eu tenho maior atração. No grupo ou família, de baixo para cima. E no período, da esquerda para a direita. Ok? Beleza? Tranquilidade pura? Ótimo. E vamos ver agora o que vem a ser energia de ionização. Bom, a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Agora, esse elétron, esse átomo, tem que se encontrar no seu estado neutro e gasoso. Beleza? Ó, eu vou retirar um elétron. Aí eu pergunto a você, você vai gastar, desprender mais energia para retirar um elétron de um átomo que tem um raio grande ou pequeno? Aí, amiguinho, aí, amiguinha. Quanto menor o raio, maior a atração. Então, maior a dificuldade que eu tenho de retirar o elétron. Massa, massa, massa. Então, o que vai acontecer? Vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Xande, os gases nobres entram na afinidade e na energia de ionização? Na afinidade não. Tá certo? Mas entra aqui na energia de ionização. Porque, ó, quem tem o menor raio é o hélio. Por que, Xande? Porque aqui, ó, gás nobre ele está estável, forma um dublete. A estabilidade diz o quê? Que se eu vou gastar muito mais energia para retirar algo do que está estável do que não está estável. Sacou? Então quem tem maior afinidade é o gás nobre hélio. Entenderam que tudo eu observei através de quê, gente? Do raio. Beleza? Menor o raio, maior dificuldade. Maior o raio, menor dificuldade. Beleza? Então só relembrando. Na tabela aqui, ó. Aqui, ó, o raio e a eletropositividade cresce da direita para a esquerda no período e de cima para baixo o quê? Nos grupos ou famílias. Eletronegatividade e afinidade de baixo para cima no grupo e da esquerda para a direita. Certo? Quem é mais eletronegativo é o flúor, quem tem maior afinidade é o cloro. Vamos ver isso em aula. E quem tem maior energia de ionização vai ser quem? O hélio. Certo? E a energia de ionização é o que? A energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Beleza, amiguinho? Então, eu peço a você que pegue a primeira questão da apostila, certo? Tarefa de cá, tarefa da aula pré-online, da aula online, né? Da pré-aula. Essa aí que você está vendo. Então, vamos lá. Primeira questão. Analisando a classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que, letra A, o raio atômico do nitrogênio é maior que o do fósforo. Primeiro, o nitrogênio e o fósforo pertencem à mesma família, gente. Então vamos pensar aqui comigo. Ó, que é família 5A ou 15A, tá certo? Então aqui, ó, nitrogênio e fósforo. Ele diz na questão que o raio do nitrogênio é maior que o fósforo. É falso, porque o raio na família cresce de cima para baixo. Então, quem tem maior raio é o fósforo. Tá certo? Então, nessa primeira questão, a letra A está falsa. A letra B, olha como é simples, ele diz o quê? Que a afinidade eletrônica do cloro é menor que a do fósforo. Falso. A afinidade do cloro é maior do que a do fósforo. Porque o fósforo está aqui, ó.
no grupo 15. O cloro está aqui, ó, no grupo 17. E ele tem maior afinidade. Tá certo? Então a afinidade, ó, cresce assim. Então, tá falso também. Na letra C, ele diz o seguinte: o raio atômico do sódio é menor que o do magnésio. Gente, ó, sódio, grupo 1, magnésio, grupo 2. O raio, ó, cresce da direita para a esquerda. Então, quem tem maior raio? O sódio. Está dizendo que é o magnésio, está falso. O letra D diz o seguinte: a energia de ionização do alumínio é maior que a do enxofre. Falso, né? Olha só, o alumínio, grupo 13. O enxofre, grupo 16. Né? Ou família 6A e o alumínio 3A. E a energia cresce, ó, daqui para cá, da esquerda para a direita. Então, quem tem maior energia é o enxofre, e não o alumínio. E o letra E, que é o que nos resta, a energia de ionização do sódio é maior que a do potássio. O que vocês acham? É verdade, né? Porque o sódio e o potássio, a energia cresce de baixo para cima. Então, quem tem maior energia de ionização é o sódio. Isso no grupo, né? De baixo para cima, no período da esquerda para a direita. Então, por isso, essa resposta para essa primeira questão é a letra E. Tudo bem, gente? Peço que você vá para a segunda questão agora. Na segunda, ele dá a tabela. E nessa tabela, ele mostra o símbolo hipotético de alguns elementos químicos, aí A, B e C. Então, vamos ver. Na segunda questão, eu tenho A, B e C. Tá certo? Então, vamos lá. Segundo. Então, A se encontra em quê? Família 2A, segundo período. B, família 2A, mas o período é o terceiro. E C é o quê? 2A também, mas agora quarto período. E aí ele diz o seguinte, que A apresenta um valor 1,13 Armstrong, não é isso? Aqui X e aqui, ó, 1,97. Gente, ó, se se pertencem à mesma família e estão em períodos diferentes, o que você acha? Esse valor X tem que ser intermediário entre 1,13 e 1,97. Não é verdade isso? Vamos à questão, então. Na questão ele diz o seguinte: com relação às informações anteriores, pode-se afirmar que o raio, ou seja, X, do elemento químico B, deve ser, letra A, menor que 1,13. Falso, né, gente? Tem que ser maior. Tem que ser maior que 1,13 e menor que 1,97. Então aqui já está errado. Letra B, menor que 1,13, está falso também. Tem que ser maior que 1,13. Menor que 1,97, verdadeiro. E que A, B e C pertencem ao mesmo período. Falso. Gente, o período de cada um aqui é diferente. É o segundo, terceiro e quarto. Então o eu está aí, no falso, tá certo? No período, não é mesmo período não. Letra D. Ele está dizendo que o raio de B tem que ser maior que 1,13 e menor que 1,97. E que A, B e C pertencem à mesma família. Isso é verdade. Olha só. Tem que ser maior que 1,13 e menor que 1,97. E pertence à mesma família. Então a resposta é a letra D. Tá certo? A letra E está errada por quê, Chan? Maior que 1,13, menor que 1,97 e pertence ao mesmo período. Não pertence ao mesmo período. Os períodos são diferentes. Beleza? Então, por isso, a resposta para essa questão é a letra D. D de dado. Já na terceira, olha o que ele fala. Localize os seguintes elementos na tabela periódica. Vamos lá. Coluna 16, 6A, B, 2, C, coluna 17, ou família 7A, D, coluna 1, quarto período, e E, 1, segundo período. Aí ele fala assim. Dentre os elementos selecionados, aquele que apresenta menor raio, bom, se apresenta menor raio, tem que estar mais à direita na tabela, não é isso? Então, o elemento que se encontra mais à direita seria qual? Ó? Ou A ou C, mas o C tem prioridade, né? Isso aqui, ó, coluna 17, segundo período, não é isso? Quanto mais acima e mais à direita, menor o raio. Concorda? Então, por isso, a resposta dessa questão é a letra C. Ok? O elemento que apresenta menor raio atômico é o C, que pertence ao grupo 17, ou família 7A, segundo período. Tudo bom, gente?
Então vamos lá, continuando. A quarta questão diz o seguinte: para os elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita, e para elementos de um mesmo grupo, no sentido de cima para baixo, na tabela, a energia de ionização, respectivamente, vamos lá, ele está dizendo o que aqui, ó, aumenta e diminui, vamos ver aqui. Opa, queria pegar o apagador aqui. Essa é a quarta, viu, gente? Na quarta questão, ele diz o seguinte, olha só, esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E de cima para baixo. Esse é o sentido. Vamos lá. De cima para baixo, o que é que nós temos, gente? Né? Da esquerda para a direita no período, ó, período, a energia de ionização aumenta. Mas no grupo, de cima para baixo, né, o grupo, a energia de ionização ela diminui. Então, qual seria a alternativa correta para essa quarta questão? Seria o que, gente? Letra A. Aumenta e diminui. Não é isso? Porque primeiro ele fala no período, depois ele fala no grupo. Ok? Por isso a resposta é a letra A. Já na quinta questão, ele fala, em relação ao tamanho de átomos e íons, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. O cloro menos, ou seja, o ânion do cloro, o ânion monovalente do cloro, o raio, né, o tamanho é o raio, é menor que o cloro no estado neutro, né? Ou seja, no estado fundamental. Isso é falso, gente. Ou seja, o tamanho do íon cloro vai ser maior e não menor do que o cloro no átomo neutro, tá certo? Então o primeiro é falso. Aqui não é menor, aqui é maior. Já o segundo, o íon monovalente, ou seja, o cátion monovalente do sódio, é menor do que o do estado fundamental. Isso é verdade, tá lembrado? Quando eu retiro o elétron, eu tenho a mesma quantidade de prótons e o raio, ó, diminui. Então, o segundo é verdadeiro. O terceiro, o cátion bivalente do cálcio é maior do que o que aqui, gente, o do magnésio bivalente. O que é que vocês acham? Né? Verdadeiro, porque o que acontece? Eles pertencem ao mesmo grupo. Ó, Bela, Magnólia casou, ou seja, berilo, magnésio e cálcio. Eles estão em grupos diferentes e pertencem à mesma família, perdendo a mesma quantidade de elétrons. Então o que acontece? O raio do cálcio é maior do que o raio do magnésio. Não esquece disso. E quarto, o tamanho do átomo do cloro é maior do que o do bromo. Gente, é falso. Ó, o cloro e o bromo estão na mesma família, que é o grupo 17, família 7A. Ou família 17A, sem problema. Depende do órgão que esteja regindo a sua prova. Então, o que é que você pode dizer? Ficou flúor, cloro e bromo. Nesse sentido, ó, flúor, de cima para baixo, o raio aumenta. Então, o bromo está depois do cloro. Então, isso daqui, ó, o bromo tem maior raio que o cloro. Beleza? Então, a alternativa aqui será qual, gente? Ó, essa aqui é falsa, né? Essa é verdadeira, essa é verdadeira e essa é falsa. Então, 2 e 3. Resposta, letra 2 e 3, letra B. Ok, gente? Bom, com essa questão terminamos a aula online. Aguardo você na aula presencial. Ou, se você não puder, assista a aula online. Tá certo? A aula presencial online. Posso dizer assim, né? Vai estar gravada para você. Qualquer dúvida, estaremos no pátio para tirar todas as suas dúvidas. Ok, gente? Então, ó, bons estudos. Contamos com você e, ó, sucesso é garantido. Se esforça um pouquinho, que você chega lá. Um grande abraço e até a próxima.